Boa tarde a todas, a todos. Em nome da Absolar, eu agradeço a presença e desejo boas-vindas. Sou Renata Flores, sou jornalista e tenho a honra de, mais uma vez, conduzir um evento da Absolar. E já inicio essa edição de 2025 do Mercado Livre Absolar com ótimas notícias para todos nós. O Mercado Livre de Energia respondeu por 43% da eletricidade consumida no Brasil no ano passado e em 24, registrando um aumento de 8% em relação a 2023 e, assim, movimentou 193 bilhões de reais, segundo dados da Associação Brasileira de Comercializadores de Energia, Abracel. Só com essa notícia, com esse número grandioso, a gente já começa essa tarde de hoje, porque nós vamos discutir, nesta tarde, o futuro da energia solar fotovoltaica nesse contexto de crescimento, de oportunidades. E nós estamos de volta nessa edição aqui, ao Teatro B32, que é um espaço icônico, porque é referência em alta tecnologia. Vocês vão poder observar isso ao longo do dia de hoje e, mais precisamente, no final, no coração financeiro da cidade de São Paulo. E isso tem tudo a ver com o propósito do nosso encontro, que é justamente debater as oportunidades e também os desafios que o mercado livre de energia representa para o crescimento do nosso setor. Aliás, por falar em oportunidades, hoje de manhã nós realizamos o nosso matchmaking empresarial. Então, para quem conseguiu participar, nós esperamos sinceramente que tenha sido um momento proveitoso, de muito networking, de parcerias, de negócios. E antes de prosseguir aqui com a nossa abertura, eu estou falando um pouco rápido para a gente aproveitar muito essa tarde de hoje, temos 2 painéis mais, inclusive, incríveis. Eu peço atenção, só para a gente começar, às informações de segurança, porque o nosso teatro conta com saídas de emergência em todos os níveis, equipadas com portas corta-fogo e também extintores de incêndio. Então, caso necessário, as luzes e os alarmes de segurança serão acionados. É sempre importante a gente pontuar isso no início dos eventos. Agora sim, agora eu convido para subir ao palco e compor a nossa mesa o vice-presidente do Conselho de Administração da Absolar e também diretor-geral à América do Sul da Assunco Capital, Márcio Tranin. A gerente executiva de clientes e cadastros da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a Adriana Sambiase, da CEE. O presidente da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, Abracel, Rodrigo Ferreira. Também o chefe de vendas de energia solar distribuidora da WEG, o Jonas dos Santos, por favor. E, para finalizar, mas nunca não menos importante, o nosso presidente da Absolar, Rodrigo Sawaia. Nós agradecemos a todos pela presença. O Mercado Livre 2025 só foi possível graças ao apoio das empresas do setor. E hoje a WEG é a parceira anfitriã do nosso evento e preparou um recado para vocês no vídeo. Vamos conferir. De ideias pensadas para os lares, a ideias pensadas para as indústrias. Da geração de energia renovável a renovadas formas de gerar energia. De motores elétricos inteligentes a cidades inteligentes. Da inovação à preservação. Nós vamos fundo em tudo que fazemos, trazendo ideias cada vez mais inovadoras, eficientes e sustentáveis. Uma salva de palmas para a nossa anfitriã. É isso, eu agradeço também os parceiros Sungrow, TW Solar, Solar Group e Assunco Capital. E agora, finalmente, eu passo a palavra aos participantes da nossa mesa. Para começar, Márcio Tranin. Fiquem à vontade, queria pontuar também, se vocês quiserem usar o púlpito, eu estou aqui ao lado, mas se quiserem, enfim, usar os microfones de mão, sentados também, tá bom? Obrigado. Bom, grande prazer e orgulho estar aqui de novo, nesse evento que já se consolida dentro do setor, especialmente solar fotovoltaico, mas não somente solar fotovoltaico, como nos eventos mais emblemáticos patrocinados pela Absolar. A gente sabe que aqui a gente sempre tem discussões
de altíssimo nível. E, para começar aqui, eu gostaria muito de agradecer aos membros aqui que compõem esse painel de abertura comigo. Jonas, obrigado, como patrocinador. Obrigado a VEG, como sempre, apoiando as nossas iniciativas aqui. Adriana, obrigado pela CCE, está vindo e realmente acho que só vai engrandecer esse momento. Rodrigo, como sempre, aí, vai capitanear, fazendo um pouco dando um overview do setor, como é que estamos, onde estamos, para onde vamos, enfim. Talvez como palavras iniciais, o que fosse muito importante seria a gente começar a pensar o setor elétrico de uma forma um pouco mais estruturada, né? A gente é assolado, não somente no setor solar fotovoltaico, mas no setor elétrico em geral, por uma série de eventos que acontecem e a gente, às vezes, pensa que está dentro de uma tempestade perfeita, né? Curtailment de um lado, diferença de preço entre supermercado de outro, suspensão de ex-tarifário. Então, a gente tem essa visão, que é uma visão fundamental e que a gente precisa, sim, atuar como associação, mas a gente tem também que jogar um pouco os nossos faróis um pouco mais para frente. A gente atua num setor de infraestrutura, onde a gente pensa nesse setor, e quem está no setor tem que seguir pensando, no setor em longo prazo, né? Hoje, o que a gente vai tentar abordar aqui, apesar da gente, sim, vamos ir no curtailment, que hoje é uma dor pesadíssima para quem está atuando no setor. Vamos na questão da diferença de preço do mercado, vamos passar por todos esses problemas, mas vamos olhar também lá para frente. Vamos olhar quais são as soluções, como é que a fonte solar fotovoltaica, que já é protagonista na expansão da oferta hoje, já como segunda maior fonte capacidade instalada, se não me engano, algo em torno de 22%, mais ou menos, né? Já é a segunda maior fonte do Brasil, como é que ela se consolida dados os desafios que nós temos pela frente. Eu acho que se a gente tivesse que hoje tirar alguma lição daqui, eu não digo lição, mas pelo menos aprendizados de um bom debate, seria esse. Eu acho que os dois painéis que vão ter na sequência, eles vão se aprofundar nesses temas que são fundamentais, no sentido de como é que a gente resolve os problemas estruturais do setor, tendo a fonte solar fotovoltaica como protagonista, porque ela é a mais competitiva, ela é a mais democrática e ela vai seguir crescendo de uma forma ou de outra, não tem como. Então, acho que daqui a gente vai tirar essas conclusões. Naturalmente, a gente vai contar muito com o apoio dos panelistas que aqui estão e dos que virão nos próximos painéis. E eu acho que o debate vai ser riquíssimo, como sempre foi. Eu acho que nós sempre fomos um fórum de debates riquíssimos, de debates técnicos e estratégicos muito interessantes, e acho que hoje definitivamente vai ser a mesma coisa. Queria agradecer também, principalmente, aos patrocinadores que aqui estão. Queria agradecer também, e especialmente, ao pessoal da Besolar, que trabalhou por tanto tempo para organizar esse evento tão legal. Então, uma salva de palmas para aqueles que organizam isso e estão por trás aí dos bastidores. Aqui eu estou vendo que temos vários conselheiros aqui também. Estou vendo aqui Pedroso, Jonas, Camila, enfim, estou vendo uma opção de gente aqui que está no dia a dia da Besolar. Thalita, também ali na segunda fila, nossa diretora técnica regulatória, uma grande aquisição para a Besolar, que realmente está engrandecendo as nossas discussões técnicas. Enfim, e todos vocês que fizeram presente aqui hoje, apesar do dia chuvoso, estão aqui, enfrentaram a chuva, os alagamentos que estão aí por fora, mas tenho certeza que o tempo não será desperdiçado, tenho certeza que as discussões serão de muito alto nível. Então, vamos dar início. Rodrigo, por favor. Rodrigo, não, então... Rodrigo, acho que é você agora ou não. Quem é que seria? Adriana? Por favor. Márcio, muito obrigada. Sim, agora a gente pode passar a palavra à Adriana, ouvi-la, mas também fiquem à vontade para trocar nesse momento, tá bom? Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, cumprimento aqui meus colegas de painel. É uma honra muito grande estar num evento como esse, representando a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, em nome do nosso presidente do Conselho de Administração, Alexandre Ramos Peixoto. E nesse evento promovido pela Besolar, uma instituição que está sendo muito protagonista na transição energética do país, impulsionando a fonte solar. Fiquei muito feliz também de reencontrar a Thalita Porto, nossa conselheira aí por 8 anos, né? Muito aprendizado com ela, e participou desse momento tão importante da abertura de mercado, desde as primeiras discussões com o Ministério, com o ANEEL, esteve presente participando desse momento, que chegou em janeiro de 24, né? Então, janeiro de 24 foi, de fato,
um marco para o nosso setor, com a abertura do mercado para todo o Grupo A, conectado em média e alta tensão. E essa conquista possibilitou o empoderamento do consumidor, acho que trouxe o consumidor para o foco central, possibilitando novas transações, novas oportunidades de negócio e também trazendo oportunidades para as fontes renováveis, como a solar, né? Acho que é um momento único para essas fontes serem realmente a base para a expansão da geração no país. E esse momento de abertura foi um sucesso. Eu trouxe aqui alguns slides mais para mostrar os números dessa abertura, né, como é que foi, a importância que ela tem sido e continuará sendo para o setor. Então, eu não sei como eu passo aqui os... Esse aqui, né? Então, temos aqui um cenário atual do Mercado Livre. Chegamos em quase 72 mil cargas no ACL, um aumento aí de 89% com relação a 2023. Temos 13.297 consumidores no atacado, aderidos à CCE. Só em 24, quase chegamos em 27 mil migrações no ano. Estamos hoje com 135 comercializadores varejistas habilitados, né? Até porque as empresas abaixo de meio, elas só podem ser representadas no Mercado Livre via comercializador varejista, e temos quase 30 mil cargas nesses comercializadores varejistas, chegando aí já a um consumo no ACL de 40%. Então, realmente, né, vendo ao longo dos anos o crescimento das migrações, 2024 foi o recorde em razão da abertura total para o Grupo A. E em 2025, essa expansão vai continuar. Só nos 3 primeiros meses, já ultrapassamos 7 mil migrações, número maior do que 2023 inteiro de migrações. Então, essa é a nova realidade, né? E a abertura de mercado não tem retrocesso, ela só tem avanço, né? Então, a gente está seguindo para esse avanço. Aqui eu trouxe um boletim com um detalhamento, né, do comportamento dessas migrações em 2024. Então, vemos que teve um aumento muito grande nas unidades consumidoras, mas o consumo ele acaba sendo um pouco menor, o aumento, em razão de unidades menores que vêm migrando. Então, a energia contratada ela caiu bastante aí, né, na média desses consumidores que vêm migrando para o Mercado Livre. E com relação aos segmentos, né, comércio e serviço, até porque é onde estão esses consumidores de menor porte que finalmente puderam ter a liberdade de escolha, e é onde tem um potencial, aí, até pensando, né, na exploração pelas fontes renováveis, de oferta de energia para esses setores. E as migrações elas foram muito concentradas no sul-sudeste, né, com a maior parte das migrações, mas a gente já vê isso espalhando para o Brasil inteiro. E aqui, vendo uma perspectiva para 2025, a CCE acompanha um painel de migrações da ANEEL, na qual ela recebe as denúncias, né, que as distribuidoras vêm recebendo para dali a 180 dias de migração. Então, já tem mais de 16 mil denúncias registradas, mas isso a cada mês acrescenta, né, os meses subsequentes. Então, a tendência é que, se a gente teve quase 27 mil migrações em 2024, esse número certamente será superior em 25. E aí falamos também do Grupo B, né? Temos que estar preparado para o Grupo B, que é o próximo passo, com um potencial aí de 90 milhões de consumidores migrarem, terem essa possibilidade, essa liberdade de escolha. Mas, falando em abertura para o Grupo B, claro que a CCE defende essa abertura, está se preparando para ela, mas alguns pilares têm que ser enfrentados. Então, um deles é a simplificação das operações. E isso é o dia a dia da CCE. Então, a CCE vem trabalhando para simplificar os processos, os sistemas e as operações. E, a partir de julho deste ano, inclusive, já para o Grupo A, terá uma nova forma de acesso ao Mercado Livre, uma forma simplificada via APIs, então toda a transação de dados via APIs, e também uso de nuvem para armazenamento de dados, o que permite escalabilidade
e possa ampliar futuramente para o grupo B, além de reduzir custo de transação de dados pelos agentes e abrir caminho também para o Open Energy, que está sendo discutido na consulta pública 7 da ANEEL, que está em aberto para contribuições até 22 de abril. E, além disso, temos que pensar também na sustentabilidade do mercado regulado, né? Assim, não dá para ser só pensar na abertura do mercado livre sem garantir a sustentabilidade do regulado para aqueles consumidores que, de fato, precisam estar no mercado regulado ou queiram estar, né? Então, aí, como tratar os contratos legados das distribuidoras vindo dos leilões de longo prazo, como também repensar o modelo da autoprodução e da geração distribuída, como conciliar esses mundos. Eles vieram para serem agregados, né, para ajudar o outro e não para serem competidores, né? Então, como conciliar a questão das compensações de crédito, eventual possibilidade de venda de excedente, para cada vez mais integrar a geração distribuída no mercado livre. E também, pensando na sustentabilidade, o equilíbrio dos encargos e subsídios, né? A gente sabe o quanto isso é pesado no Brasil. Então, como revisitar, né? Como redistribuir, como revisitar esses encargos e subsídios. E a segurança de suprimento para o consumidor, e aí pensando na expansão da oferta, no qual a fonte solar, como foi dito, é um potencial enorme para garantir a expansão da oferta, e também discutir o subsídio de última instância, que vai dar o tratamento adequado para esse consumidor que precisa voltar para o mercado regulado antes de 5 anos, que é o prazo que ele teria para denunciar. Então, vendo esse potencial todo do mercado livre de crescimento, eu trouxe também aí o potencial de crescimento da solar. Aqui a gente trouxe só a capacidade instalada da geração centralizada. Claro que, se somada à distribuída, esse montante é muito maior, né, mas a CCE acaba monitorando a parte da geração centralizada. E hoje a solar já está cada vez mais ocupando espaço na matriz, né, o que é ótimo, porque é uma fonte limpa, renovável, com diversas vantagens. Então, a gente vê aí um crescimento enorme. E, quando eu vejo isso, até comentei hoje com a Luciana, que está aqui comigo, que é da CCE também, me lembrou minha primeira experiência com a energia solar, que foi lá em 1998, na vila de Caraíva, na Bahia, quando não tinha luz solar a luz elétrica, ela só veio em 2007, e eu lá com meus 20 anos fui para essa vila conhecer, não tinha luz, e dei a sorte de alugar uma casa que era de um italiano que tinha instalado placas solares. E eu achei aquilo maravilhoso. Eu falei, como não tem isso no Brasil inteiro, né? Então, a cidade lá, com geradores a diesel, a óleo, com aquele barulho, com aquele cheiro, e a nossa casa com luz, que a gente quase a única casa que podia ter luz a noite inteira, né? E eu pensei, por que não tem isso no Brasil inteiro? E hoje é a realidade, né? Então, eu fico muito feliz de ver esse avanço. E aqui trouxe só uma visão do ONS, né, a perspectiva de expansão para 2019, aí também com uma grande potencial de expansão da Solar e da MMGD. E como foi dito, né, a fonte solar tem um potencial enorme, tem uma alta incidência solar no Brasil, toda a natureza é a nosso favor, vem tendo uma redução dos custos de equipamentos e instalação. A instalação é rápida, é uma energia limpa, com baixa emissão de carbono, então ela tem um potencial enorme para crescimento. E o mercado livre traz vantagens para a energia solar, na medida de que ela tem uma atratividade econômica, os consumidores podem negociar diretamente com os geradores solares, contratos a longo prazo e preços mais competitivos, e isso estimula a vinda de novos projetos, né? E, além disso, empresas que têm como a sustentabilidade ESG como compromisso, também veem uma oportunidade grande na energia solar, inclusive podendo combinar com emissão de certificados para ter a rastreabilidade da fonte. Mas, como foi dito, temos desafios, né? E, como comentei, como conciliar a geração distribuída com a abertura do mercado, que elas têm que ser complementares, a questão das instalações adequadas para a distribuição e transmissão da expansão,
a gestão da intermitência e a questão dos riscos regulatórios, que acho que é inerente ao setor, né? Então, a busca de uma estabilidade regulatória é importante. Então, esses foram alguns tópicos que eu quis trazer aqui para provocar. Tenho certeza que os próximos painéis vão entrar a fundo, de uma forma rica, e para todos conhecerem melhor esse potencial e poderem ajudar o progresso. Obrigada. Nós que agradecemos, Adriana. E agora, primeiro gostaria de retificar algo no roteiro. Nós anunciamos o Rodrigo Ferreira, mas ele não pôde estar aqui conosco, apesar de estar aqui no roteiro. Hoje ele não está. E eu gostaria também de chamar ao palco o senador da República pelo Partido Social Democrático, PSD de Tocantins, Irajá Silvestre Filho, que acaba de chegar. Por favor, seja bem-vindo. Bom, agradecendo, então, a Adriana Sambiase, gerente executiva de cadastros e contratos da CCEE. E agora, então, nós vamos passar a palavra para... Senador, vou deixar um tempinho para você chegar e vou, então, passar a palavra para o chefe de vendas de energia solar distribuidora da WEG, o Jonas dos Santos. Por favor. Boa tarde. Eu vou usar o púlpito aqui, Não, eu preparei um discurso, não trouxe a apresentação. Bom, vamos lá. Então, boa tarde a todos. Agradeço aos meus pares, às autoridades aqui presentes. Para mim é uma honra estar aqui representando a WEG nesse evento tão relevante para o setor, promovido pela Besolar. Gostaria de agradecer à organização pela iniciativa e a oportunidade de contribuir com discussões que estão moldando o presente e o futuro do mercado livre de energia no Brasil. Vivemos um momento histórico de transição energética em escala global. A busca por fontes renováveis, a digitalização da rede elétrica e a descentralização da geração estão redefinindo não apenas a forma como consumimos, mas também como produzimos a energia, além dos modelos de negócios, as relações entre os agentes do setor e as oportunidades para inovação. Nesse contexto, o mercado livre de energia surge como uma das grandes alavancas para acelerar essa transformação. Ele democratiza o acesso à energia de fonte limpa, promove a competitividade e a iniciativa de investimentos em eficiência e sustentabilidade para consumidores, integradores, fornecedores e investidores. Trata-se de um terreno fértil para o desenvolvimento e diferenciação e geração de valor. A Besolar tem sido protagonista nesse movimento ao reunir empresas, profissionais e instituições em prol da energia solar. A entidade também tem promovido um ambiente de diálogo, inovação e cooperação fundamentais para o fortalecimento do setor fotovoltaico e para a construção de uma matriz energética mais limpa, segura e sustentável. A WEG, por sua vez, tem orgulho de contribuir ativamente com essa transformação, com mais de 63 anos de história, presença industrial em 17 países e um time com mais de 47 mil funcionários. Somos uma empresa brasileira com atuação global, comprometida com a inovação e sustentabilidade. No setor solar, já fornecemos ao mercado solar no Brasil mais de 10 GB em equipamentos fotovoltaicos, ajudando a viabilizar milhares de projetos em todo o país. Nosso portfólio consta com soluções para todas as etapas da cadeia, da geração à conversão, do armazenamento à gestão do consumo. Estamos preparados para apoiar nossos parceiros e clientes nessa nova era do setor elétrico, com foco em eficiência, competitividade e impacto positivo. Eventos como esse são fundamentais para fortalecer conexões, compartilhar experiências e construir de forma colaborativa o futuro da energia no Brasil. Que possamos aproveitar ao máximo esse momento para aprender, trocar ideias e identificar novas oportunidades e crescimentos em conjunto. Muito obrigado à Besolar pela iniciativa e a todos vocês pela presença. A WEG está com um espaço aqui ao lado de fora. Se vocês tiverem algumas dúvidas, estamos à disposição. Participaremos também de outros painéis aqui ao decorrer da tarde.
E para nós é um orgulho estar aqui ao lado da Bessolar, nesse setor tão importante para o Brasil. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Jonas dos Santos, e agora sim vamos ouvir o senador pelo PSDB do Tocantins, Irajá Silvestre Filho. Fique à vontade, por favor. Boa tarde a todos. Para mim é uma alegria poder estar aqui participando desse evento. Quero agradecer o nosso presidente da Bessolar, Rodrigo. Em seu nome, quero cumprimentar todas as empresas, associados, todos os fornecedores, a imprensa aqui presente, as autoridades também que fazem parte. E quero aproveitar, Rodrigo, e pedir desculpa pelo atraso, mas nós estamos com 3 eventos acontecendo simultaneamente no dia de hoje e amanhã. Além da Bessolar, nós temos um evento da BF, que é a Associação Brasileira de Franchising. Estamos também tendo uma grande feira acontecendo nesse momento das empresas de bets, né, do país. E eu estava justamente participando numa programação anterior, então queria aqui de público me desculpar pelo atraso e por não participar aqui da abertura oficial. Mas eu venho aqui essa tarde e para mim é um prazer poder estar participando desse evento. Quero trazer aqui um forte abraço do nosso presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, que me pediu que eu pudesse também representá-lo aqui nesse evento que é da maior importância. Esse setor que é um setor que gera emprego, gera renda no país e um dos setores mais estratégicos da nossa economia. Mas eu queria aproveitar esse momento, que é um evento que se propõe a reunir, conectar e inspirar aqueles que acreditam no imenso potencial da energia solar em nosso país, especialmente no ambiente promissor do mercado livre de energia. Este é, sem dúvida, um momento estratégico para falarmos sobre o futuro da energia do Brasil. Vivemos uma transformação silenciosa, porém profunda, que está redesenhando a matriz energética global e também a nossa matriz brasileira, que já é limpa, mas que pode e que deve ser ainda mais renovável, descentralizada e acessível. Lembrando que o Brasil ele tem o privilégio de ter da sua matriz energética quase 49% de fonte renovável, né? Da nossa matriz elétrica já chegando aí na casa de quase 90%. A energia solar tem sido protagonista dessa transformação. Hoje o Brasil ocupa uma posição de destaque no cenário global, somos o 6º país no mundo em capacidade solar instalada, já ultrapassamos a marca de 50 gigawatts de potência operacional instalada, o que equivale a 20% da nossa capacidade da matriz elétrica nacional, tornando-se e se consolidando como a 2ª maior fonte de energia do país. E o melhor, tudo isso foi conquistado em pouco mais de uma década de luta, de trabalho, de investimentos desse setor tão importante. No meu estado, Tocantins, temos acompanhado de perto esse crescimento. Estamos em posição privilegiada para atrair investimentos no setor, seja pela nossa localização geográfica, pela elevada incidência solar ou pela disposição de nossa gente em abraçar soluções sustentáveis. E é nesse contexto que o mercado livre de energia, também chamado de ambiente de contratação livre, ganha cada vez mais relevância. Atualmente, são cerca de 38 mil consumidores nesse mercado, representando 37% do consumo de energia elétrica do país. Um mercado em plena expansão que pode significar uma redução significativa no custo de energia para consumidores industriais e comerciais, além de atrair novos modelos de negócios para o setor elétrico. Discutir o papel da energia solar nesse cenário é mais do que oportuno, é vital para o país. Por isso, parabenizo a Bessolar e todos os seus organizadores por promoverem esse espaço de diálogo e construção conjunta. Quero dizer a vocês que essa é uma causa que sempre teve a minha atenção pessoalmente no Congresso Nacional. Desde os meus mandatos, ainda como deputado federal, estou há 15 anos no Congresso Nacional, sou um jovem velho político, viu, gente?
Desde meus mandatos como deputado federal, tenho trabalhado para criar um ambiente mais favorável ao crescimento da energia solar no Brasil. Fui autor, por exemplo, do projeto de lei número 2562, que propõe a concessão de incentivos tributários para fomentar o uso da energia solar. Já no Senado Federal, apresentei uma emenda ao projeto de lei do combustível do futuro, ampliando de 12 para 30 meses o prazo para o início da injeção de energia por mini-geradores. Uma luta que nós ainda não desistimos, viu? Nós temos que derrubar, né, Rodrigo, o veto ainda, para poder viabilizar essa grande conquista ao segmento. Também me posicionei contra a proposta da ANEEL de taxar a energia solar, porque acredito que o caminho deve ser o do estímulo, nunca o da penalização. Precisamos criar condições reais para que esse setor continue crescendo, tanto em volume quanto em diversidade. Um exemplo recente dessa visão é a Lei número 15.103, que institui o Programa de Aceleração da Transição Energética, o PATEN. A lei contempla expressamente o armazenamento de energia, permitindo que esses sistemas usufruam dos incentivos criados como Fundo Verde e as possibilidades de transação tributária condicionada a investimentos sustentáveis. Mas é claro que os desafios permanecem. Muitos dos incentivos estabelecidos no passado para o setor estão baseados em tributos que deixarão de existir com a reforma tributária. Quero deixar muito claro que estou atento a isso no Senado Federal. Nosso objetivo é garantir que nenhum avanço conquistado seja perdido. E o motivo é muito simples. De acordo com o levantamento da própria AB Solar, desde 2002 a fonte solar já evitou a emissão de cerca de 60 milhões de toneladas de CO2 e gerou mais de 71 bilhões de reais em arrecadação para os cofres públicos. Não podemos prejudicar o avanço da tecnologia no Brasil, nem encarecer a energia solar para consumidores residenciais, comerciais, industriais, rurais e públicos. Dificultar o acesso à energia solar, justamente o momento em que o mundo se mobiliza para combater as mudanças climáticas, seria um enorme retrocesso. Segundo um relatório da Agência Internacional de Energia, divulgado em outubro do ano passado, a energia solar fotovoltaica será a principal fonte de energia renovável do mundo em 2030, superando a eólica e também a hidrelétrica. Este ano, o Brasil se prepara para sediar a COP30 em Belém, no Pará. O país precisa dar o exemplo. Não podemos ir na contramão dos esforços globais para promover a transição energética. Pelo contrário, devemos buscar a cada dia uma posição de liderança e protagonismo na geopolítica do combate ao aquecimento global. Mais do que nunca, é preciso pensar o setor como um ecossistema, onde os geradores fotovoltaicos, os consumidores industriais e comerciais, o consumidor residencial e, acima de tudo, o país possa se beneficiar da energia solar como vetor de desenvolvimento, competitividade e preservação ambiental. Contem comigo para continuar defendendo essa bandeira com coerência, coragem e compromisso. Desejo a todos os participantes um excelente evento, repleto de boas conexões, debates propositivos, parcerias que iluminam o caminho para um Brasil mais solar e mais sustentável. Muito obrigado. Muito obrigada ao senador pelo PSD, Irajá. E agora nós vamos, então, ouvir o nosso CEO, Rodrigo Sawaia. Uma salva de palmas, por favor. Obrigado, Renata. Boa tarde a todas e todos. Vou tentar de novo. Boa tarde a todas e todos. Agora sim, cadê a energia solar, pessoal? Sejam muito bem-vindos e obrigado pela presença de vocês nesta nossa edição de 2025 do Mercado Livre AB Solar. Um prazer estar com vocês aqui. Senador Irajá, seja muito bem-vindo e você não atrasou, você chegou para a abertura, então foi pontual,
trouxe um discurso brilhante, queria reconhecer e agradecer as suas palavras e o nosso abraço ao senador Davi também. Teremos muito que construir juntos, né? E, inclusive, esse é um momento em que a Agência Nacional de Energia Elétrica ainda tem diretores a serem apontados. Então, tem uma discussão muito importante a ser feita pelo Senado e pelo Congresso Nacional a respeito dos nomes que precisam ocupar esses cargos na Agência Nacional de Energia Elétrica. Nós estamos à disposição para somar nesse trabalho. Queria cumprimentar aqui o nosso vice-presidente, primeiro vice-presidente da Besolar, Márcio Tranin, que está aqui representando também o nosso presidente do Conselho, Ronaldo Kolozuki, que não pôde estar conosco nesse momento, mas que esteve com vocês aqui durante o período inicial de networking aqui, pré-abertura do evento. Queria agradecer também a Adriana, ao Jonas, pela presença aqui conosco e ao Jonas pelo apoio, a Adriana pela presença da CCE, e o nosso abraço ao presidente Alexandre. Desejar a vocês um excelente evento e trazer aqui rapidamente um panorama com alguns dos pontos que já foram bem destacados pela Adriana na fala dela, mas aprofundando um pouco mais nessa sinergia que existe entre a solar fotovoltaica, a nossa fonte, a nossa tecnologia, e também o ambiente de contratação livre, né, o ACL, que só faz crescer no Brasil. O senador falou em 37% e a Adriana acabou de nos atualizar, senador, logo antes talvez da sua chegada aqui ao palco, que no final do ano passado já se contabilizou 43% do suprimento de energia elétrica dos brasileiros, da nossa população, pelo mercado livre, né? Então, um excelente avanço, importante avanço. É questão de tempo até que o mercado livre represente 50%. E aí é menos ainda até que ele passe a ser majoritário, né? Então, esse é o rumo que nós estamos chegando. Eu diria até que essa divisão de mercado livre e mercado regulado, ela vai cada vez mais deixar de existir. A gente vai ter uma aproximação e uma fusão desses ambientes no futuro, que precisa de boas regras, como foi apontado, resolver alguns desafios, mas que traz para nós grandes oportunidades. Queria aproveitar e comentar também que, além da energia solar fotovoltaica, né, vocês que talvez ainda não sejam da AB Solar, deixar o convite para que sejam, mas nós temos também avançado muito no apoio do armazenamento de energia elétrica, uma tecnologia que o senador Irajá também destacou na fala dele. E o hidrogênio verde, o Congresso Nacional fez um trabalho fundamental ano passado para construir política pública nesse sentido, além do combustível do futuro, o hidrogênio verde, né? E também incentivos para esse mercado acontecer. E por que esse mercado interessa para quem está aqui no Mercado Livre AB Solar? Porque o hidrogênio verde vai ser um gigantesco consumidor de energia solar, de energia limpa e renovável, para transformar essa energia num combustível limpo, para ajudar a descarbonizar a nossa economia em linha com a COP30, com os desafios globais que a gente tem no planeta. E o armazenamento, ele vai ser peça-chave, né? Ele vai ser fundamental para a gente poder ter mais flexibilidade na nossa energia solar e otimizar o preço da nossa energia solar para que ela valha mais para os empreendedores e também para os consumidores. Senador Irajá já antecipou os números do mercado fotovoltaico, então, de fato, o Brasil foi o terceiro maior mercado do mundo em potência adicionada e o sexto maior mercado do mundo em potência acumulada no ano de 2023. Os dados de 2024 ainda estão sendo analisados, né, mapeados em alguns países. Aqui no Brasil a gente já fez essa lição de casa, já sabemos que em 2024 o Brasil adicionou mais de 15 gigawatts em potência AC, essa potência é DC, então significa dizer que 2024 bateu o recorde de novo. Já antecipo aqui, foi um ano maior do que 2023, né? O maior ano da energia solar no nosso país, na história do nosso país. E com isso nós estamos batendo aí os quase 55 gigawatts, acho que inclusive batemos recentemente os 55 gigawatts, representando mais de 22% da nossa matriz, ajudando a diversificar a matriz elétrica brasileira, o que é fundamental para essa nossa transição energética ser segura, né, e garantir aos consumidores o suprimento a qualquer hora do dia ou da noite. A Solar já tem trazido representativos investimentos ao país, mais de 250 bilhões de reais, e com isso também mais de 1,6 milhão de empregos acumulados desde 2012, ajudando também os cofres públicos com mais de 77 bilhões de reais em impostos, né, que voltam para a sociedade
como benefício direto na forma de serviços melhor prestados. E, ao longo dos anos, a gente viu uma transformação, né? A energia solar começou com destaque para a geração centralizada, as grandes usinas solares, que são o foco do nosso evento aqui hoje. Até 2019, era esse segmento que liderava o mercado, por conta dos leilões realizados ali em 2014, 2015 e nos outros anos. Depois, nós tivemos um crescimento forte da geração distribuída, mas eu destaco que a nossa projeção para o ano de 2025 aponta que este talvez será um dos maiores e mais fortes anos de implementação de usinas solares de grande porte. Não de contratação de novas usinas, a gente sabe que esse é um desafio, né? O mercado luta com uma demanda pequena para tudo que a gente tem de potencial para a nossa energia solar, para outras fontes renováveis também, né? Além de questões horárias do preço que a gente precisa equacionar e melhorar. Já acabei antecipando aqui, né, como nós estamos com essa divisão entre o mercado regulado e o mercado livre, mas o crescimento foi muito importante. Se a gente crescer na mesma proporção de 8% que crescemos de 2023 para 2024, significaria dizer, Adriana, que o ano que vem já vai ser o ano do meio a meio, ou às vezes o ano em que o mercado livre vai ultrapassar o regulado. Então, vamos acompanhar isso de perto, né, até o final desse ano, até o começo do ano que vem. Talvez a gente possa estar perto desse número. Mas isso também depende de mais ampliação do mercado para baixa tensão, né, para que outros consumidores que hoje não têm acesso a esse mercado possam fazê-lo, né? E isso, pessoal, não representa uma ameaça à energia solar. A energia solar ela vai ter oportunidades para os consumidores em todos os formatos do mercado, mas ela representa, assim, uma transformação aos modelos de negócio da energia solar e a forma como a gente deve buscar os clientes ao longo aí do trabalho do setor. Percebam aqui, eu vou começar por Tocantins, já que estamos aqui com o senador presente, que muitos estados brasileiros ainda dependem fundamentalmente do mercado regulado, né, a parte em verde. Então, veja, no caso do Tocantins, menos de 20% da energia elétrica consumida no estado, hoje, vem do mercado livre. É pouco, muito menos do que essa média nacional, que a gente acabou de comentar, que é de 43%. E isso é uma oportunidade. A gente olha isso pela ótica da oportunidade, seja para os consumidores rurais, seja para a indústria e comércio, que ainda podem ser buscados e apresentados aos imensos benefícios que uma migração para o mercado livre pode trazer. Redução de custo, mais escolha e mais liberdade para o consumidor, além de uma série de outros fatores, mitigação de risco, estabilidade de preço, uma série de outros fatores que vocês conhecem melhor do que eu. Mas aqui eu chamo a atenção para dois estados que já estão à frente da curva, à frente da média. O estado de Minas Gerais, que é um dos estados com maior consumo industrial do Brasil, e por conta justamente dessa grande demanda de grandes consumidores, tem no mercado livre mais de 50% do seu consumo de energia elétrica, e também o estado do Pará, mesma razão, por grandes consumidores, em especial indústria, né, que tem ali uma demanda muito elevada e usam o mercado livre para se tornar mais eficientes, mais competitivos. Então, a gente percebe que ainda é muito heterogênea essa distribuição do mercado livre entre diferentes estados do país. Falando de abertura do mercado, né, a gente tem aqui a possibilidade de mais opção para os consumidores, de buscar fornecedores que tragam melhores condições, sejam elas de preço, sejam elas de prazo, sejam elas de estabilidade, de fornecimento, de qualidade, de sustentabilidade, uma série de atributos para a sua energia. Aqui na AB Solar a gente acompanha esse tema desde que ele vem sendo discutido mais profundamente no âmbito regulatório e também no âmbito governamental, junto ao Poder Executivo. A consulta pública mais recente, que tratou da ampliação desse mercado livre, lá em 2022, a gente contribuiu nessa consulta pública, né, e trouxemos ali propostas para que possa sim haver essa abertura de mercado para os consumidores de baixa tensão,
mas que isso seja feito de forma responsável e gradual, para que a gente não tenha retrocessos ou prejuízos no caminho que poderiam, inclusive, prejudicar a imagem do próprio Mercado Livre junto a esse consumidor menos técnico, menos conhecedor, né? E também fizemos recomendações para que haja uma valoração justa das diferentes tecnologias, para que se trabalhe a mitigação de sobrecontratação, uma representação da baixa tensão por varejistas, dado que eles não têm o conhecimento técnico e econômico detalhado do mercado, não são especialistas no assunto, e também a definição de um supridor de última instância que venha, na nossa visão, por um processo legal. Isso ajudaria a trazer segurança e previsibilidade para esses investimentos e esses contratos deste supridor. Também fizemos a sugestão de inclusão de algumas outras propostas, que eu vou deixar, mas vão ser aprofundadas ao longo dos debates que nós temos aqui, para poder avançar um pouco no nosso tempo aqui. Aqui vocês já viram, eu diria de forma até mais detalhada, porque os números são da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, da Adriana, uma apresentação sobre o crescimento expressivo que nós tivemos do Mercado Livre em 2024, né? Foi bastante significativa essa ampliação por conta da abertura da possibilidade de consumidores de alta tensão a fazer parte desse mercado, que antes estavam limitados ao regulado, né? Mesmo que representados indiretamente. Também já foi apresentada aqui a participação significativa de empresas dos setores de comércio, serviço, alimentício, manufaturados, então indústria. E é importante dizer, as empresas de saneamento, elas são poucas, mas consomem muita energia elétrica, né? Saneamento, água limpa, é basicamente energia elétrica, né, que transforma e bombeia essa água pelo nosso país. Então, aqui a gente tem consumidores, na maioria dos casos, públicos, mas há também consumidores privados no setor de saneamento, que podem ser potenciais clientes nesse mercado. E um aumento importante da representatividade do consumidor varejista, né, uma modalidade mais recente e que ficou, apesar de ter sido estabelecida há mais tempo, ela ficou muitos anos, eu diria ali, meio amortecida, né, meio não implementada. E, de repente, veio um grande boom dos comercializadores varejistas se estruturando para atender esses consumidores de menor porte. Quando a gente olha um pouco para a tendência de futuro e a expansão já prevista no âmbito do ambiente de comercialização livre, a gente percebe um protagonismo muito relevante do ACL na expansão do suprimento de energia elétrica do Brasil, né? Então, a geração que antes avançava com força pelo mercado regulado, passou de 2022 para cá a ter uma participação muito mais significativa do Mercado Livre, tirando esse ano de 2025, que tem uma parcela importante de projetos de leilões que foram contratados anteriormente, a -5, a -6, de prazo mais longo, a gente vê que o futuro todo se projeta para uma participação majoritária ou até total, claro que não total, alguns desses anos terão leilões entrando em operação que vão acontecer, inclusive, esse ano, projetos que vão ser contratados, mas uma participação majoritária do Mercado Livre na expansão da nossa capacidade de geração no país, né? Então, esse é um processo que já acontece, mesmo o Mercado Livre hoje suprindo menos da metade da nossa demanda, né? Então, um processo sem volta, na nossa visão. E, nesse sentido, a fonte solar fotovoltaica, que foi aqui qualitativamente dita que é muito relevante nesse processo, a gente traz para vocês os números consolidados da AB Solar, das bases de dados oficiais que o nosso time do Departamento Técnico Regulatório preparou, e vocês podem ver ano a ano, a partir do ano passado, né, como a Solar ela tem literalmente liderado a expansão de energia elétrica no Brasil, em especial no Mercado Livre, né, e a gente vê que essa participação, esse ano, está beirando 90%, né, com uma representatividade muito significativa da fonte solar, também uma parcela da fonte eólica e de biomassa, que a gente está olhando para as renováveis, né, mas nos outros anos também, acima de 90%, o menor deles aí 28%, com 62%, e 2032, o que tem até o momento contratado, só da fonte solar fotovoltaica. Então, isso mostra que a tecnologia tem mantido muita competitividade, o que faz no mercado como o livre, que é um mercado focado em preço,
a fonte solar está nessa posição é a sua competitividade, né, o seu preço médio de venda, além dos seus atributos de sustentabilidade. Para finalizar essa rápida introdução, eu faço um convite a todos vocês para estarem conosco nos nossos demais eventos do ano. São mais 8 eventos até o final desse ano, né? Destaco aqui que nós teremos uma grande feira e exposição acontecendo em agosto, né? Quem ainda não conhece, faça parte da Intersolar South America. 50.000 pessoas estarão reunidas nesse momento. E no final do ano nós teremos também o nosso encontro nacional e o jantar de confraternização dos associados. Já deixo aqui, senador Irajá, o nosso convite. Se você tiver agenda, aí nos dias 10, em especial 10 de dezembro, teremos esse jantar de confraternização aqui em São Paulo e um evento que vai ser feito na mesma data. Seria um prazer contar com a sua presença e de todos vocês também. Aproveito para convidá-los para acompanharem as nossas notícias por esse QR Code aqui. Se vocês usarem o celular aí, já conseguem se cadastrar no nosso grupo de WhatsApp para receber as atualizações da Besolar. Quem quiser conhecer a nossa lista de associados, tem aqui disponível do lado direito também. E, além disso, convidar aqueles que ainda não estão conosco para fazerem parte da associação, né? Venha somar forças conosco aqui na Besolar. Agradecê-los pela atenção de todos, desejar um excelente evento. Obrigado e até breve. Nós que agradecemos e também a todos os participantes hoje dessa abertura que contribuíram brilhantemente para o início do nosso evento. Eu peço que vocês, então, se acomodem nos seus lugares aqui logo no início, por favor. Uma salva de palmas para todos que estiveram presentes.